Olá pessoal, aqui Maurício de Góes da Rocket Pro Wallet. Estamos aqui em mais um vídeo nessa jornada de conteúdo nessa semana, quando estamos lançando o nosso Rocket AgroZone. Rocket AgroZone, que é um ecossistema que envolve robô, plataforma e inteligência artificial própria. E é a junção de dois mundos. Então, é um produto que ele é tanto para o trader que quer operar commodities, como ele também é para o produtor rural que quer gerir sua safra, que quer vender ela melhor, que quer ter um controle dos seus custos e que precisa de dados do mercado. Então, fica com a gente que tem muita coisa boa vindo por aí, tá? É muito conteúdo e eu estou soltando ele de forma separada para ficar todo organizado aqui no YouTube. Então, nesse vídeo específico, nós vamos fazer um tour mais rápido pelo nosso SaaS, pelo nosso sistema, né? Então, a gente tem três pilares. Um é o robô, outro é o sistema e o outro é a IA. A IA é o que faz a junção dos dois, né? É, Maurício, eu vou ter que ter um robô? Eu vou ter que operar? Não, certo? Então, isso já tem que ficar logo bem claro. Se a pessoa quiser mercado financeiro, beleza, ela tem como contratar o robô ela já vai ter pleno acesso também ao nosso sistema e ela tem amplo acesso a tudo. Beleza. Mas, Maurício, eu não quero robô, eu quero só o sistema, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero a IA, eu quero tudo, mas eu não quero operar no mercado financeiro. Tá, beleza, então você só vai fazer a assinatura do Rocket AgroZone. Você ter acesso ao Minha Safra, que é o nosso sistema, que é o motivo desse vídeo, que é o que eu vou apresentar agora para você. Então, já te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar esse e os demais conteúdos que virão. Vamos falar muito sobre agro. Vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui. Gente, eu não vou aprofundar em cada página, porque depois vai ter um vídeo específico sobre cada um, sobre cada função. Vou fazer um monte de tutoriais sobre cada função do Minha Safra. Então, agora, esse vídeo específico é só um panorama, beleza? Tem alguma dúvida? Já coloca aqui nos comentários logo aqui abaixo que eu e minha equipe vamos respondendo e orientando, mas ainda vem mais conteúdo, né? Aqui é só uma etapa da apresentação, né, que a gente está fazendo para o lançamento do AgroZone, beleza? Bom, quando o usuário assina o AgroZone, ele tem acesso ao Minha Safra, que é esse sistema, certo? Esse sistema, ele tem uma IA, que é o AgroMind, que faz interpretação, né? E tem o robô, né? O robô, ele manda dados para o Minha Safra. Independente de você ter acesso ou não ao robô, o robô, ele é, sim, o cérebro do Minha Safra, certo? Porque os dados do mercado vêm de lá, né? Então, resumindo, no Minha Safra, o que é que a gente tem? O Minha Safra, a gente tem a possibilidade, vamos falar em dois perfis, né? A gente tem o produtor rural e a gente tem o trader, né? Não que não possa ser os dois, né? Mas vamos falar de forma separada, né? O trader. O trader, através do Minha Safra, ele pode fazer o lançamento das operações dele aqui. Existe opção para isso. Ele pode entender melhor o comportamento do ativo dele. E o produtor rural, além de ter todo esse contexto do mercado, a sazonalidade, interpretação, como está o papel, tendência e tudo mais, mas existem funções administrativas voltadas para o produtor rural. Vou jogar uma ideia aqui para você entender. Quando o produtor rural chega e vende uma safra de soja, vamos lá, vendeu lá R$ 1 milhão em soja. Ele não lucrou R$ 1 milhão. Ele vendeu a safra dele por R$ 1 milhão. O lucro dele é o quanto ele vendeu
menos o custo, né? Quanto menor for o custo dele, maior é o lucro. Quanto melhor ele vender a safra, maior também é o lucro. E é nisso que o ecossistema do AgroZone trabalha. O AgroZone, através do robô e do sistema e da IA, ele vai fazer com que o produtor rural encontre momentos melhores para vender a sua safra. Onde o preço, ele vai saber aonde o preço está, o que é que o preço tende a fazer, o que é que historicamente ele fez, qual foi o comportamento dele no mesmo período, na safra passada, no ano passado, nos últimos 5 anos, o que é que está acontecendo no mercado em relação àquele ativo. Então, com isso, o produtor vai conseguir vender melhor a sua safra. Só que no nosso sistema, no Minha Safra, ele vai poder lançar a safra, ele vai poder da entrada, da saída, né? Ele vai poder lançar os custos. A gente tem uma central de custos espetacular, totalmente segmentada, certo? Para que o produtor rural consiga organizar de uma vez por todas os custos, para realmente saber quanto que custou cada saca de soja, cada saca de café e por aí vai, né? Então, moral da história, ele aí já tem como vender bem, né? E o controle de quanto custou, né? Só que o Minha Safra, ele vai além, pois ele tem uma função chamada Economize, que é totalmente integrada à nossa IA, que é o AgroMind, onde ele fica analisando custos e safras e mercado e dados para poder falar algo do tipo: produtor, você, em relação à defensiva agrícola, nessa safra, você está gastando 15% a mais do que na safra passada. Então, eu vou te sugerir um pacote de ações para você reduzir esse custo. Você está entendendo? Então, uma coisa é vender bem, outra coisa é saber quanto custou. E outra coisa é ter, que nem o Minha Safra tem, mais de 200 processos que você pode implantar para você ir reduzindo o seu custo de produção. E assim, na hora que você vende a sua safra, sobra mais lucro líquido, sobra mais dinheiro. Então, nós estamos falando aqui de performance financeira. Nós estamos falando de vender bem e produzir ao menor custo possível. É nisso que o Minha Safra atua. Nós não somos um CRM contábil, nós não somos um programa de folha de pagamento, nós não estamos aqui para se posicionar no mercado com esse intuito. O nosso intuito é você fazer gestão de custo para você gastar o mínimo possível e utilizar o mercado, nosso robô, nossa inteligência e a sua tomada de decisão, é claro, para que você consiga vender o melhor possível. Essa é nossa função. Nossa função é mais estratégica do que administrativa, né? Então vamos lá, vamos dar uma passadinha rápida aqui para você entender melhor, até para o vídeo não ficar tão longo. Vamos passar rapidamente aqui. A gente tem aqui na página de abertura, assim que você entra, o sistema vem limpo, né? Então, o primeiro passo é cadastrar a safra, depois fazer os lançamentos dentro da safra, depois colocar os custos dentro da safra, né? Então, quando você recebe limpo. Mas aqui já na página de abertura, sempre vai ter o quê? Panorama, seu patrimônio, né? O valor em dólar, o valor em real, você alterna, que nem alterna também a quantidade de dias, quanto valorizou hoje, quanto valorizou no mês, faturamento bruto, faturamento líquido, meta de faturamento bruto, meta de faturamento líquido. Isso aqui você pode editar e configurar, né? Sempre mostra as cotações do dia, cotação, só para você entender. Quem contrata o robô tem acesso pleno a tudo. A gente opera 6 ativos. A gente opera soja, milho, café, trigo, cacau e... Quem que está faltando? Milho, café, trigo, cacau,
açúcar. Então, são 6 ativos que a gente opera. Então, quando o usuário faz assinatura, a nossa equipe entra em contato com você e, junto com você, define quais são os 2 ativos que você vai operar. E a sua dashboard, sua página de abertura, seu sistema já vai vir já direcionado para esses 2 papéis. Aí você vai poder cadastrar a safra e fazer os lançamentos dentro dela. Aqui a gente já tem uma safra de café e uma safra de açúcar já cadastrada até para ajudar na dinâmica do vídeo, mas você sempre vai ter uma estrutura nessa, né, nessa direção. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o ativo, por exemplo, café. A gente tem a safra, que eu posso alternar e cadastrar outras safras, caso eu queira. O AgroMind sempre dá um panorama do que está acontecendo através da interpretação de dados e do mercado. A gente tem aqui evolução financeira, a gente tem quantos por cento da safra já foi comercializada ou não. A gente tem o lucro já realizado em vendas, quantidade de saca que tem, a cotação de hoje, o custo de produção por saca. E aqui a gente tem o boletim do dia. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o boletim, né? E a gente tem aqui os últimos eventos que foram realizados no sistema, sempre falando se é um lançamento, se é uma economia, o tipo de movimentação que foi feita e o valor que ele implica, né? Bom, aqui, antes de entrar numa safra, eu vou lhe mostrar que eu posso entrar na safra por aqui, clicando aqui, exemplo, café, ver painel completo café, eu entraria aqui. Mas eu vou fazer isso por aqui, na página Safras. Na página Safras, eu posso cadastrar, iniciar uma nova safra, eu posso gerar relatórios relacionados à safra, e aqui eu já tenho um panorama, algumas informações iniciais da safra, eu posso renomear, colocar o nome que eu quero, né? Aqui ele já dá uma prévia que a margem está saudável, e se eu clicar aqui, ver dados de mercado na safra, eu entro efetivamente na safra, se eu quiser baixar um PDF, se eu quiser encerrar a safra ou até excluir a safra. Mas vamos entrar na safra. E o que é que eu tenho aqui? Eu estou numa safra de café, aqui eu posso alternar, mudar a safra, caso eu queira. Tem algumas outras opções aqui, desempenho de safra, gestão de relatórios, central de custos, relatório da safra e tudo mais. Mas aqui, o que é que eu tenho aqui nessa estrutura inicial? Eu tenho faturamento bruto, faturamento líquido, e agora a gente está falando somente da safra 2026-2 de café. Aqui, valor atual da posição, quantidade de sacas, preço atual, custo de produção, preço alvo, a meta, né? E desde o início do ciclo, quanto por cento já foi vendido. O AgroMind, que é a nossa inteligência, sempre está aparecendo, te dando um panorama, te dando uma orientação, te dando uma sugestão. Aqui a gente sempre também tem a sazonalidade, exemplo, café, sazonalidade deste mês, retorno médio histórico desse mês, nos últimos 5 anos. A média é de 0,30, né? É um mês que normalmente é de tendência e um mês de atenção, né? A evolução da posição, é... quantos por cento corresponde no seu saldo uma variação de 1%, né? Progresso da safra, quanto foi produzido, preço médio, quantos por cento foi vendido, posição histórica do ativo, exemplo, em relação aos últimos 5 anos, esse foi o valor mínimo, esse foi o valor máximo e onde nós estamos agora. Isso nos dá uma dinâmica para saber aquela boa e velha pergunta de se está barato, está caro, né? Já nos dá um panorama em relação à história. A gente tem aqui custos e metas, que não é a nossa central de custos, mas já puxa algumas informações. Daqui a pouco a gente vai apresentar a central de custos, mas aqui tem um simulador rápido, exemplo, se o preço subir 3%, quanto isso vai impactar no valor que eu tenho da minha produção a ser comercializada, entendeu? Eu posso fazer esse tipo de simulação se cair 7% e é uma calculadorazinha rápida, né? Aqui, o custo de produção, o preço de hoje, margem atual, margem total estimada, preço de equilíbrio, e aqui eu defino as metas, né? Aqui eu coloco o meu preço-alvo por saca, a região, data que começou a safra, previsão da colheita, observações, salvo, e fica isso tudo anexado à
aquela determinada safra. Aqui em movimentos, eu posso fazer lançamentos, posso lançar, exemplo, entrada. Se exemplo, vamos dizer que eu estou lançando um café que eu produzi, eu sou um produtor, né? Então eu lanço aqui, produzida por mim, coloco a quantidade de sacas, a data e faço o lançamento. Mas às vezes eu não sou um produtor, eu sou um atravessador. Eu estou comprando para revender. Então eu posso vir aqui, entrada e colocar compra, comprada de terceiros. Aí agora eu já tenho um preço para eu colocar, entendeu? Ou da baixa. Caso eu vendi uma parte da produção ou vendi a produção, também posso fazer o lançamento. Isso vai calculando o preço médio, lucro e tudo mais, né? Então, aqui é a... Acabei saindo. Ali são as metas relacionadas ao custo de produção. Estamos aqui em movimentações, né? E aqui eu já vou falar um pouquinho de um negócio muito interessante, que é o boletim e o relatório. Todo dia é gerado para os ativos que você selecionou para a sua conta. Exemplo, aqui no caso é café e açúcar. Você vai receber todo dia um boletim, onde nesse boletim vai falar o que aconteceu nas últimas 24 horas no mundo relacionado ao ativo, seja preço, seja agenda de eventos, seja clima, qualquer coisa que seja relevante, que gere impacto em relação ao preço do ativo no mundo. Esse boletim ele é diário. Além do boletim, uma vez por mês, o assinante tem acesso a um relatório. Esse relatório, você pode acessar ele por aqui, em último relatório, ou aqui no menu em cima. Esse relatório, ele é um relatório mais avançado. Inclusive, você pode baixar ele por PDF. Ele é um relatório super avançado sobre o papel de uma forma muito mais densa, muito mais técnica. Mas se você não quiser se aprofundar em toda a tecnicidade, entendeu? Se eu estou falando correto, mas se você não quiser ir no nível tão avançado no relatório, que vai te dar informações muito poderosas, você pode procurar dentro do relatório o AgroMind, que ele já vai te dar um panorama numa linguagem mais fácil que qualquer um consegue entender, certo? Então, o AgroMind, ele pega toda a parte complicada e resume basicamente respondendo a 3 perguntas. Onde estamos dentro do ciclo neste momento? Vale a pena prestar mais atenção agora? E se dá para confiar na estrutura que nós temos, né? E ele transforma isso aqui em algo mais simples, em algo mais fácil, né? Mas a gente tem sim o mais avançado, certo? Então, só recapitulando, a gente já mostrou o Minha Safra, que é a dashboard. A gente mostrou onde você cadastra as safras, né? E entrando dentro de cada safra, a gente tem as opções: visão geral, custos e metas, movimentação e último relatório, né? Só que aqui eu tenho a central de custos. E isso aqui é simplesmente incrível. Um minuto. Tem que ter café, senão não sai o texto. Vamos lá, gente. Bom, aqui é a central de custos, sempre vinculada à safra. Então, aqui, note que eu estou em café e com a safra 2026-2 selecionada. Se eu vim aqui para açúcar, tem outras safras que eu também posso alternar. Aqui eu tenho o preço, o custo por saca, exemplo do café, agora está em US$ 30,65. Maurício, mas e se eu quero... Estou vendo os valores todos em dólar, se eu quero mudar para real. Você vem aqui, preferências, e você consegue alterar para real, certo? Você vai fazer do jeito que você preferir, né? Mas vamos lá. De onde vem o seu custo, né? Aqui, o que é que ocorre aqui? Aqui você pode lançar todas as suas despesas. Lembrando, isso aqui não é um CRM, não é um programa para você controlar o seu caixa e fazer a administração da sua propriedade rural, certo? Isso aqui é
Nós estamos falando de uma ferramenta para estratégia. Então, aqui é para você controlar, saber quanto custou, para poder vender melhor, né? Então, vamos lá. Eu venho aqui, por exemplo, aqui em... Vamos colocar aqui manutenção. Clico aqui, manutenção. Tá aqui o ativo café, tá aqui a safra está selecionada. Vamos dizer que eu gastei $1.200, né? E foi a oficina do Zé, certo? Ok, lancei o custo, né? Então agora aqui em manutenção eu tenho $1.200 que foi gasto na oficina do Zé. Se eu mudar lá para real, esse valor vai aparecer em real, tranquilo. Mas aqui quando eu clico em manutenção, eu vou ter todos os gastos relacionados à manutenção, onde eu posso ver os gastos de hoje, da semana, do mês, do ano, todo o período, mas tudo relacionado à safra. Pontos de atenção, posso editar o lançamento e assim eu controlo os meus gastos relacionados à manutenção, certo? Só que cada vez que eu vou lançando um custo naquela safra, o valor que está aqui em 30,65, ele já calcula e me sugere o valor atualizado aqui, ó, usar a sugestão $33,05. Por que que o valor mudou? Porque a gente teve mudança em relação ao custo, a gente teve um novo custo lançado. Então, eu vou aqui, ó, usar a sugestão, ok, aplicado o valor novo do meu custo por saca de café na safra 2026-2. Beleza? Ah, Maurício, eu não gosto de calcular o meu custo assim, a minha cabeça o jeito que eu formulo as minhas contas é diferente, eu gosto de calcular por hectare, por área plantada. Tem uma calculadora aqui que vai lhe ajudar a fazer esse cálculo e vai usar o resultado aqui como sugestão para você atualizar o preço de saca. Então, isso aí é tranquilo. Então, você vai ter todo o controle aqui das suas despesas, inclusive evolução de custos entre safras, certo? E a gente tem relatórios, inclusive, onde a gente pode comparar para você entender o que mudou de uma safra para outra, beleza? Só que, além do custo de produção, a gente tem uma outra coisa que influencia, não para o trader, mas influencia para o produtor rural que vai vender a sua produção, às vezes na sua cidade, na sua região, que é o basis. Então, aqui a gente tem uma aba chamada Formação de Preço, onde você pode lançar o basis da sua praça, onde você pode criar um histórico até para ver a tendência do basis. O basis pode ser positivo ou negativo. Você pode vincular a cidade, a região. Você pode definir como que o basis vai ser informado, se vai ser em dólar, se vai ser em real por saca, e isso vai sendo criado um histórico de bases. Isso tudo vai influenciar no preço sugerido. Você vai salvar aqui como custo que vai ser utilizado em tudo. Quando você está lá na safra, que ele mostra o faturamento líquido, é quanto foi vendido, menos o custo que você vai estruturar aqui. Entendeu? Então a gente já tem ajuda para poder vender bem. A gente já tem ajuda para poder saber quanto custou. Agora vem a melhor parte, que é o Economize. Vamos lá. O Economize é a nossa IA que é ajudando a gastar o mínimo possível, a ter um custo menor. Mais uma vez, o AgroMind está aqui. À medida que você vai lançando os seus gastos, à medida que a safra vai andando, ele vai identificando oportunidades, ações que ele vai te recomendar para você reduzir custo. Isso pode ser em mão de obra, em defensiva agrícola, em semente, no que você tiver gastando, a gente tem uma base de mais de 200 processos de redução de economia. Isso aí pode ser que a nossa IA, o Agromind, identifique e te sugira, e você só aceite e já entra num processo para você implantar, ou você pode vir aqui e adicionar ele manualmente.
Aqui a gente já tem alto impacto, médio impacto, baixo impacto, um campinho de busca, e aqui os tipos de processos que geram economia para baixar o teu custo de produção, saca? O que é que isso significa? Mais lucro líquido quando você vender a sua produção. Você vai ter gasto menos para produzir a sua safra, né? Então, isso aqui é um otimizador de ganhos. Então, a IA ela vai identificar essas oportunidades de você economizar. Aqui, ó, exemplo, perfil da sua operação. Isso aqui tudo é informação que você dá para a IA entender mais o seu negócio. Se você já tem máquina, se você usa ou não irrigação, se você terceiriza a operação, se você tem armazenagem própria. E aqui, ó, a gente tem alguns de ações identificadas, ações em andamento, ações concluídas e quando a gente conclui uma operação, exemplo aqui, ó, ações concluídas, revisar a dose aplicada pelo agrônomo, certo? Tem um checklist, vamos dizer que eu concluí tudo, certo? Aqui eu já concluí, né? Ah, já está concluída, peraí, então vamos clicar aqui, iniciar. Então a gente está em andamento aqui, revisar a dose aplicada ao agrônomo e vamos concluir. Quando eu concluí essa sugestão que ele fez para que eu economizasse, aqui, ó, concluí. Olha o que ele me mostra. Registrar resultado, revisar a dose aplicada com agrônomo. Custo considerado antes dessa ação, custo de fertilizante, como a gente não lançou, né? Novo custo dessa categoria depois da ação. Entendeu? Aqui eu vou registrar a economia que eu tive. E essa economia, no caso, ela vai ser ou inserida lá em custos, ou ela vai perguntar se você quer ir para custos para poder atualizar, né? E existe um nível de inteligência no AgroMind que, às vezes, uma economia que você faz, exemplo, em combustível, ela afeta combustível, mas às vezes ela afeta, como é que fala, ela acaba afetando outras categorias, né, que é economia em cadeia. E a IA consegue te avisar, te alertar nisso, para quando você for atualizar os custos, você saber o impacto aonde realmente ele está acontecendo. Gente, é gestão de lucro. Vender o melhor possível. Produzir gastando o mínimo possível. Com controle, mas com inteligência. Esse é o Minha Safra. Entendeu? Esse é o Minha Safra. É um ecossistema que funciona. Robô, para quem quer operar, é top. A IA, que é o AgroMind, que conecta o robô, os dados de mercado com o sistema. E com isso, é a união perfeita de dois mundos. O mundo dos traders, dos operadores de mercado financeiro, com o produtor rural, com a pessoa que está lá no campo produzindo soja, milho, algodão, trigo e por aí vai. Bom, esse vídeo já está muito longo, né? Vamos encerrar por aqui. Acredito que você teve uma noção já de como é o Minha Safra, né? E te convido a conhecer. O link vai estar aqui abaixo na descrição. Vai lá, é um produto que é extremamente barato, R$ 147 por mês, né? E a economia que ele pode gerar para você e o faturamento, fazendo com que você venda melhor, faz com que esse valor de R$ 147 seja literalmente insignificante, além de lhe deixar sempre bem informado sobre o ativo que você trabalha, beleza? Te convido a se inscrever aqui no nosso canal, vai vir mais conteúdo, a gente ainda vai mostrar o robô, a gente ainda vai criar um monte de tutoriais mais detalhados sobre a utilização do Minha Safra. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, use a seção de comentários logo aqui abaixo e aguarde que vem mais coisa boa por aí, beleza? Link na descrição, até o próximo vídeo.